Olá, irmãos. Tem uma coisa que eu queria falar para vocês, muito importante, uma verdade que tem que estar brilhando em nosso coração, é que Jesus é o nosso sumo sacerdote e a palavra diz que não há nenhum mediador entre Deus e os homens, exceto Cristo. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Mas também como podemos entender a Escritura se ela diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Em Hebreus capítulo 5 fala sobre o sumo sacerdote, diz que ele foi constituído nas coisas concernentes a Deus, pelo próprio Deus, em favor dos homens, para defender os homens, para a salvação dos homens, para que os homens recebessem a graça. E o sumo sacerdote foi estabelecido. Está falando no capítulo 5 de Hebreus a respeito de Jesus e está dizendo que ele foi feito sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas olha só, a palavra também coloca a gente como sacerdote. Temos que lembrar daquilo que a gente vem falando, que tudo aquilo que na Bíblia diz que Jesus fez e que o Espírito Santo faz, a Escritura também tem mandamentos correspondentes que dizem que é para a gente fazer. Porque, afinal de contas, Paulo diz: eu estou morto e Cristo vive em mim. Agora a palavra me coloca como embaixador de Cristo, me coloca como ministro de Cristo, dispenseiro de Cristo. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, diz assim que Deus colocou em nós a palavra da reconciliação e nos tornou embaixadores dele. E é como se Deus por nós falasse, como se Deus usasse a nossa boca. Deus nos deu a palavra da reconciliação, segundo esse texto. E essa reconciliação aí é papel de mediador. Na justiça brasileira, quando você tem uma causa de empresa contra funcionário ou de marido contra mulher, geralmente tem a junta de conciliação, tem os encontros de conciliação, onde há um mediador que trabalha por fazer as pazes entre as pessoas. O mediador, o sacerdote, ele na verdade é alguém que estabelece a paz entre Deus e os homens. Veja, o sacerdote ele ouvia as confissões das pessoas, estabelecia o tipo de sacrifício, o tipo de animal que precisava ser sacrificado para que o pecado fosse perdoado, para que fosse aplacada a ira de Deus. O papel do sacerdote, ele ouvia o pecador e ia diante de Deus interceder pelo pecador. É isso que está dizendo também em Hebreus capítulo 5, de 1 a 3. Então, esse papel de mediador é nosso, mas nós não temos autoridade para mediar nada. Nós fazemos isto em nome de Jesus, nós fazemos isso como embaixadores de Jesus, nós fazemos isso obedecendo aquilo que ele mandou. Nós recebemos um pacote de palavras chamado Evangelho, nós levamos para as pessoas e as pessoas a quem o Espírito Santo convence e quem nós cooperamos também para convencimento, para persuasão do Evangelho, como Paulo cita lá, como o Atos cita em relação a Paulo no capítulo 28, e diz que Paulo tentava persuadir os homens a crerem em Cristo. Mas não é trabalho do Espírito Santo persuadir, não é trabalho do Espírito Santo convencer, mas é nosso também como cooperadores. E por isso nós temos a palavra da reconciliação. E observe, irmãos, a maior inimizade que existe na existência, na terra, é a inimizade do homem para com Deus por causa do pecado. E Jesus se manifestou para destruir o pecado. Jesus se manifestou para dar a vida pelos pecadores, para morrer por nós. E essa é a palavra que nós levamos. Então nós fazemos mediação. Mas preste atenção no trabalho do mediador, porque uma das características do sacerdote é intercessão. Ele é intercessor. Mediador e intercessor é a mesma coisa. Eu vou diante de Deus e falo para Deus a respeito dos homens. Então, eu, em nome de Jesus, eu clamo pelos homens, como Moisés clamou pelo povo. Eu clamo pelos homens para que Deus salve os homens, para que Deus alcance, para que Deus faça a obra. Mas eu também vou diante dos homens, vou para os homens falar a respeito do Evangelho,
a respeito de Deus. Então essa mediação, eu sou amigo de Deus e eu sou amigo dos homens ao mesmo tempo. Então eu tento estar entre os homens para proclamar a palavra, para ser luz, para ser sal, para transmitir o evangelho, e assim eu faço essa mediação. Paulo questiona lá em Romanos 10, Paulo diz assim: como crerão se não há quem pregue? Diz que o justo é salvo pela fé, o homem é salvo pela fé, aquele que crê, que confessar com sua boca. Mas como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não forem enviados? Ou como pregarão se não forem enviados? Então esse é o papel nosso. Entender essas coisas me faz descruzar os braços e correr para trabalhar, para cooperar com Deus. Deus é o operador, Deus é o trabalhador, Deus é o obreiro e nós somos os cooperadores. É Deus que faz tudo em todos, inclusive em mim, e Deus vai me mover para fazer algo. A Bíblia diz, inclusive, irmãos, que a Escritura foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, e essa palavra também pode ser traduzida como mobilizado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. É assim nós devemos também trabalhar para Deus. Que o Senhor coloque a palavra dele em seu coração e possa fazer de você um sacerdote ativo, um mediador ativo, daquele que intercede pelos homens e daquele que fala de Deus para os homens. Que Deus abençoe a todos.